Senhor presidente, senador Paulo Paim, primeiramente obrigado pela permuta do horário. Senhores senadores, senhoras senadoras, diz a lenda, né, que o Brasil começa a trabalhar depois do Carnaval. Então, para valer mesmo, o Congresso deve iniciar o trabalho produtivo, esperamos, a partir da próxima semana. E este, senador José Medeiros, é, sem dúvida, um momento de responsabilidade, de seriedade, porque certamente o país não aceitará o oportunismo eleitoreiro num momento de convulsão social. É evidente que a expressão pode guardar certo exagero, mas, sem dúvida, há uma apreensão, uma angústia, a indignação crescente. O país extremamente preocupado com os acontecimentos da atualidade. A soma de várias crises, crise política, crise ética, crise econômica, refletindo no desalento que campeia pelo país. Basta analisar os números das pesquisas de opinião pública recentemente veiculados. Inicialmente o Datafolha e depois, corroborando, o Instituto Paraná Pesquisas do meu estado, dirigido pelo Murilo Hidalgo, pesquisou nacionalmente, um instituto local de grande respeitabilidade no Paraná, e que agora ganha contornos nacionais, pesquisando a opinião pública em todo o país. Segundo Paraná Pesquisas, 21,7% dos brasileiros não repetiriam o voto na presidente Dilma e 74,2% repetiriam. 41% aprovam o governo e 52,8% dos brasileiros desaprovam o governo. Portanto, da campanha eleitoral até esta data, há um recuo em matéria de credibilidade. A impopularidade do governo cresce e, por consequência, da presidente da República. Se nós não temos o direito à irresponsabilidade, ao oportunismo político partidário, temos sim o dever de respeitosamente focalizar as questões mais aflitivas para a sociedade brasileira. Nós não podemos, de forma alguma, deixar de enfatizar que esses grandes escândalos revelados agora, com muita competência pela investigação judiciária, foram denunciados anteriormente. Em relação à Petrobras, desde 2009, as denúncias explodiam, sobretudo em relação à usina Abreu e Lima, em Pernambuco. Agora, o Congresso Nacional é convocado a investigar outras áreas da administração pública, como, por exemplo, o BNDES. Além do BNDES, os fundos de pensão. Certamente seriam as duas CPIs mais importantes a serem instaladas no Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados optou pela CPI da Petrobras, nós já tivemos 4. E a investigação judiciária avançou extraordinariamente, dispensando, neste momento, a participação do Congresso Nacional nessa investigação, porque certamente estará apenas requentando fatos já revelados pelo Ministério Público, Polícia Federal e Justiça Federal. O que seria adequado, neste momento, a instalação da CPI BNDES, CPI dos fundos de pensão. São focos de corrupção visíveis. O BNDES, com recursos remetidos ao exterior, sobretudo em empréstimos
inclusive secretos, obviamente com desvio de finalidade, movimentando bilhões de dinheiro público, já que, através de medidas provisórias, o Poder Executivo tem repassado ao BNDES recursos do Tesouro Nacional exatamente para que esses empréstimos a grandes empreiteiras que trabalham no exterior possam ser concretizados. Além da questão da investigação, da responsabilização civil e criminal dos envolvidos nos grandes escândalos, o Congresso Nacional defronta-se com a exigência de mudança que parte da sociedade. Não há como sair às ruas, não há como visitar qualquer cidade sem se aperceber de um apelo candente por mudança que certamente não pode ser ignorado por nenhum de nós nesta casa. Se antes já se falava em mudança, a própria presidente Dilma assenhorou-se do discurso da mudança durante a campanha eleitoral, usou como mote o Muda Mais, por perceber os idealizadores da sua campanha, os responsáveis pelo marketing da sua campanha, perceberam que havia um apelo por mudança no país. E a candidata Dilma acabou roubando o discurso da oposição, lançando o mote essencial do Muda Mais. De lá para cá, esse movimento cresceu, ganhou proporções inesperadas. Aonde se vai, ouve-se o apelo por mudança. E a palavra impeachment tem sido pronunciada, não com o desejo do golpe, mas certamente como expressão da vontade popular de mudança. O que se deseja no país hoje é mudar. Não mudar apenas a presidente, mudar esse modelo promíscuo, esse modelo do balcão de negócios, que levou o país a uma crise econômica de profundidade ímpar. E agora, com os pacotes adotados aqui e acolá, pretende-se transferir à sociedade a crise que é filha da incompetência governamental. O governo transfere a crise que é sua para a sociedade que é vítima dela. É o significado das ações de governo nesse início de 2015. E nós teremos que debater as medidas provisórias que certamente chegarão ao Senado Federal no limite do seu prazo, prestes ao arquivo ou aprovação, como se faz aqui sempre, né, senador Paulo Paim, às pressas, sem alterações. Mas se nós formos verificar, em 2000 o brasileiro pagava R$ 6 por dia de impostos. Hoje, segundo o Instituto ASAF, o brasileiro paga R$ 26 por dia de impostos. Em 2000, a carga tributária brasileira correspondia a 30,4% do produto interno bruto. Hoje, corresponde a 35,95% do PIB. Portanto, a carga tributária cresce e esmaga os setores produtivos impiedosamente. Mas o governo, diante da crise, estica o braço longo, com a mão grande no bolso do contribuinte, para tapar os buracos da sua própria incompetência. Veja a diferença. Nos Estados Unidos, a carga tributária corresponde a 25,4% do PIB. No Chile, a 20,2% do PIB. E no México,
19,76% do PIB. Com uma grande diferença, uma notável diferença. Os serviços públicos oferecidos estão muito acima em matéria de qualidade dos serviços públicos oferecidos no nosso país. Portanto, o grande problema do Brasil não é a receita. A receita cresce extraordinariamente. O grande problema do Brasil é a despesa. O nosso governo adota esse modelo de aparelhamento do Estado, de loteamento dos cargos, com o balcão de negócios, nessa relação de promiscuidade entre os poderes, e gasta exageradamente na manutenção de uma máquina pública inoperante, cansada e preguiçosa. Não importa a qualificação técnica, os critérios fundamentais para a boa escolha são desprezados em nome do interesse político partidário, na distribuição dos cargos que exageradamente são criados para atender a demanda de uma base aliada que cresceu exorbitantemente nos últimos 12 anos, consagrando uma supremacia política que resiste ao tempo no Congresso Nacional. Portanto, as mudanças essenciais reclamadas pela população não ocorrem. Não há uma reforma administrativa para reduzir o tamanho da máquina. E é até por esta razão que nós reapresentamos projeto para reduzir também o tamanho do poder legislativo no país. Projetos que venho apresentando desde 1999 e reapresentando, reduzindo de 3 para 2 senadores por estado, reduzindo em 21% aproximadamente os deputados federais e na proporção deputados estaduais e vereadores, para chegarmos a um legislativo mais enxuto, mais econômico e mais qualificado. Nos autorizando a criticar os excessos cometidos pelo Executivo, porque é fundamental para se obter credibilidade ao propor, dar o exemplo antes. Nós não podemos ficar exigindo reformas na casa do vizinho sem reformar a nossa, que também está em queda em matéria de credibilidade no país. Mas esse é um tema que nós prosseguiremos, senador Paulo Paim. Eu acho que o grande equívoco é não realizarmos as reformas. O país depende delas para retomar o seu crescimento. Tapando buracos abertos pela incompetência, com um sacrifício cada vez maior da população, não encontraremos a solução para o desenvolvimento real e sustentado do país. Continuaremos a desperdiçar oportunidades. E com esse modelo, eu repito, o modelo da promiscuidade, do balcão de negócios, nós não alcançaremos os índices de crescimento econômico compatíveis com a grandeza do nosso povo e da nossa nação. Queremos, sim, que esse Congresso assuma a responsabilidade das reformas. É óbvio que, nesse presidencialismo, cabe à presidência da República a liderança do processo. Mas nós temos, na pior das hipóteses, a tarefa da cobrança permanente, sobretudo na oposição. Queremos, senhor presidente, que o Brasil retome a velocidade de crescimento econômico com base em reformas que produzam modernidade e eficiência. Esse tema certamente será alvo de todas as preocupações no Congresso Nacional. Muito obrigado, presidente.